Nunca mais toque neste piano, dona Amália. O que você está fazendo aqui? Este lugar não é para você. As mãos, que segundos antes dançavam sobre o ébano e o marfim, pararam abruptamente. O único som restante era o eco da repreensão do senhor. Augusto, o dono da mansão que a observava da porta, uma silhueta imponente contra o luar. A luz da lua, antes cúmplice, agora parecia um holofote, expondo-a. Amália sentiu o rubor subir por seu pescoço e queimar suas bochechas. A vergonha era um veneno amargo, mais potente que o choque de ser flagrada. Ela baixou a cabeça, escondendo a expressão que segundos antes era uma mistura de paixão e tristeza. O que o senhor Augusto via não era a musicista, mas a faxineira quebrou a regra implícita daquele lugar. A regra de que ela pertencia ao chão, aos panos e aos baldes, não ao teclado de um piano de cauda Steinway. Debaixo do piano, o pequeno Pedro, de apenas 4 anos, sentiu a mudança na atmosfera. O sorriso que antes iluminava seu rosto, hipnotizado pela melodia e pela mulher que parecia uma fada, desapareceu. Ele se encolheu. O pequeno segredo compartilhado agora se tornava um peso. Amália queria explicar, queria dizer que era apenas um momento, um instante de fraqueza, que a beleza do instrumento era uma tentação grande demais para sua alma de artista. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela era apenas a empregada, Amália. E empregadas não tinham alma de artista, não na casa de Augusto Montenegro. Augusto, por sua vez, não conseguia processar a cena. A melodia complexa e emocionante que ele ouvira não combinava com a figura curvada e tímida de Amália. Era uma dissonância. Ele se aproximou, o som de seus sapatos no chão de madeira parecendo um trovão. Responda-me, Amália. O que significa isso? Eu a contratei para limpar, não para estragar minhas coisas. Augusto, eu estava apenas limpando. E me distrai, sinto muito. A mentira escorregou de seus lábios, uma proteção instintiva para um segredo que ela guardava há anos. A história de Amália era uma trama de sonhos enterrados. Ela não era apenas uma empregada. Era filha de um maestro, uma prodígio do piano, que aos 18 anos estava a caminho de uma das academias de música mais prestigiadas da Europa. Sua vida, uma sinfonia promissora, foi interrompida bruscamente quando seu pai adoeceu. Os custos do tratamento e a morte precoce dele a deixaram órfã e sem recursos. O piano de cauda da família, sua paixão e sua herança, foi vendido para pagar as dívidas. Amália, sem outras habilidades e com a alma destroçada, precisou se reinventar. A música que antes era sua vida tornou-se uma memória dolorosa. Ela se tornou a faxineira Amália, apagando as notas de sua partitura e tentando silenciar a melodia em seu coração. Na mansão dos Montenegro, o piano de cauda era uma constante tortura. Em cada limpeza, a atração por ele era quase física. Ela o polia com carinho, imaginando as notas que poderiam ser criadas por aqueles dedos que agora empunhavam um pano. A solidão da casa à noite, quando todos dormiam, era sua única chance. E naquela noite, a tentação foi grande demais. Pedro, o filho mais novo do Sr. Augusto, tinha o costume de se esconder em lugares inusitados. Ele a havia encontrado mais de uma vez tocando, escondida em seu mundo de notas. Mas, ao contrário do pai, o menino não a via como a faxineira. Ele a via como a maga do piano, a mulher que criava um mundo de sons só para ele. A amizade secreta entre os dois, baseada na música, era uma das poucas alegrias de Amália. Eu não acredito em você, Amália. Suas mãos não estavam limpando, estavam tocando. Aquilo não foi um acidente, foi uma invasão. A voz do Sr. Augusto estava carregada de uma fúria fria, uma fúria de quem se sente traído. A revelação de que a faxineira era uma musicista amadora era um golpe em sua percepção de ordem. Naquele mundo, pessoas eram o que pareciam ser. Pessoas ricas eram ricas. Pessoas pobres eram faxineiras. Aquele talento, aquela complexidade não cabia em sua visão de mundo. Amália sentiu o corpo inteiro tremer. Ele não a demitiria. Ele a humilharia.
A vergonha era o preço. Aquele segredo, guardado com tanto cuidado, estava exposto. Mas em meio ao pânico, ela viu a pequena mão de Pedro, que havia se esgueirado para fora do esconderijo, buscando a sua. Foi um gesto pequeno, mas cheio de significado. O menino, com sua inocência e fascínio, era a única testemunha de sua verdadeira identidade, e ele a defendia. A cena de vergonha e humilhação se transformou por um breve instante em uma conexão silenciosa e poderosa. Amália permaneceu ajoelhada no chão, a água suja do balde tingindo levemente a barra de seu uniforme. O pano de chão, agora uma massa úmida e pesada, repousava inerte em sua mão. A ordem de limpar, de apagar qualquer vestígio daquela transgressão, ecoava em sua mente como um sino fúnebre. Ela respirou fundo, o ar da sala cheirando a cera de abelha, madeira envernizada e o fantasma metálico de suas próprias lágrimas. A ameaça do patrão pairou sobre ela, mas foi a imagem do pequeno Pedro, seu rosto corado de indignação infantil, que a puxou de volta daquele abismo. Ele havia se colocado como um escudo frágil entre ela e a fúria do pai. Aquele ato de coragem pura e despretensiosa era um fio de luz em sua escuridão. A verdade completa ele exigira. E ela sabia que pela primeira vez teria que dá-la. Não por obediência, mas por uma dívida de gratidão para com o menino e, finalmente, por um cansado e latejante respeito por si mesma. Terminou de limpar o chão com movimentos mecânicos. Cada passada do pano, uma promessa silenciosa de que aquela era a última vez que se rebaixaria daquela maneira. O piano, agora, ela olhou não com desejo, mas com uma determinação renovada. Era mais do que um instrumento. Era a testemunha muda de sua capitulação e agora o símbolo de sua iminente resistência. A manhã seguinte chegou com uma luz crua e cinzenta, filtrada pelas pesadas cortinas da sala de estar. O ar na casa estava carregado de uma expectativa desconfortável. O senhor, Augusto, a esperava, sentado em sua poltrona de couro, com uma xícara de café fumegante na mesa ao lado. Ele não a cumprimentou. Seu rosto era uma máscara de impaciência contida. "Sente-se", ordenou, indicando a cadeira rígida do outro lado da mesa de centro, oposta à confortável poltrona. Era um detalhe pequeno, mas significativo. Ela não era uma convidada, era uma interrogada. Amália obedeceu, entrelaçando os dedos no colo para disfarçar o tremor. O uniforme de faxina parecia mais áspero do que o normal, um constante lembrete de seu lugar naquela hierarquia. "Bem", ele começou, dispensando quaisquer preliminares. "Você tem uma explicação, eu suponho." A voz que saiu de sua boca estava surpreendentemente firme, destoando do turbilhão interno. "Não é uma explicação, senhor. É a verdade. Eu toco piano. Estudei a vida inteira. Minha professora foi a maestra Helena Goncharova." Augusto, com a força de um soco. Ele não se moveu, mas algo em seus olhos se contraiu, um rápido e quase imperceptível piscar de reconhecimento e surpresa. Sua expressão, porém, rapidamente se recompôs em um senho ainda mais carregado. "Goncharova? A Goncharova do conservatório?" Ele perguntou, sua voz um tom mais baixa, quase rouca. "Sim", Amália confirmou, observando a reação dele com um misto de curiosidade e apreensão. "Ela era uma amiga da família. Foi ela quem me deu as bases. Eu ia seguir carreira. Cheguei a me apresentar ainda adolescente. Minha família não aprovava. Diziam que música não era profissão para uma mulher de verdade, que era um passatempo no máximo. Quando meus pais faleceram, as dívidas vieram à tona. A música tornou-se um luxo que eu não podia mais ter. Tive que vender o piano, tive que trabalhar. A maestra já estava doente, afastada. O mundo simplesmente seguiu em frente sem a minha música." Ela fez uma pausa. A dor daquela memória ainda vívida. Trabalhar aqui, ver este piano todos os dias. Foi uma tortura e uma tentação constante. Naquela noite eu não resisti. Peço desculpas pela mentira, pela desobediência, mas não me arrependo de ter tocado.
Augusto a observou em silêncio por um longo momento. Ele ergueu a xícara de café e tomou um gole lento, como se ganhando tempo. A arrogância inicial dava lugar a uma contemplação pesada. Helena Goncharova, ele repetiu, o nome saindo como um suspiro. Ele colocou a xícara de volta no pires com um clique preciso. Ela não era apenas uma professora, era uma visionária, exigente como poucas. Dizia que a música não estava nos dedos, mas aqui ele levou a mão fechada ao peito. Ela recusou muitos alunos talentosos. Só aceitava aqueles em quem via algo mais. Quando voltou a falar, sua voz tinha uma qualidade diferente, menos afiada, quase contemplativa. Era a voz de um homem relembrando um fantasma. Eu fui um desses alunos, ele confessou, a revelação saindo a contragosto, como se cada palavra fosse uma admissão de fraqueza. Amália ficou imóvel, o ar preso em seus pulmões. O senhor Augusto, um pianista, a imagem do homem austero, preso a planilhas e regras, sentado ao piano, era tão dissonante que seu cérebro lutou para processá-la. Foi há muito tempo, ele continuou, sua voz agora carregada de uma amargura que Amália reconheceu como íntima. Meu pai, assim como o seu, tinha outras ambições para seu herdeiro. Negócios, responsabilidade, lucro. A música era uma distração frívola. Um dia, ele deu um ultimato. A empresa ou o piano. A escolha lógica, a única escolha para um homem de verdade, era óbvia. Ele deu um sorriso torto, vazio de humor. Eu abandonei as aulas. Deixei a maestra Goncharova para trás. Ela nunca me perdoou. Disse que eu tinha escolhido uma vida de silêncio por covardia, e ela estava certa. Ver você aqui, ouvindo você tocar, ele disse, sua voz mais baixa. Foi como ouvir um eco do meu próprio fracasso, da escolha que eu fiz, da vida que eu poderia ter tido. Sua música não era apenas uma desobediência. Era um espelho, e eu não gostei do que vi nele. A raiva de Amália dissipou-se, substituída por uma complexa onda de choque e uma estranha pontada de empatia. Eles não eram opostos, eram reflexos distorcidos um do outro, dois lados da mesma moeda de arrependimento. Foi então que um pequeno ruído na porta interrompeu o peso daquela revelação. Pedro estava lá, de pijama, seus olhos arregalados, tendo ouvido boa parte da conversa. Ele não correu para o pai ou para a Amália. Apenas olhou para o senhor Augusto e sua voz pequena quebrou o silêncio. Papai, você também sabe tocar? O senhor Augusto virou-se para olhar para o filho e, pela primeira vez, Amália viu algo além do homem de negócios ou do patrão severo. Viu um homem vulnerável, confrontado pelo passado e pelo presente simultaneamente. Ele não respondeu à pergunta de Pedro. Em vez disso, seu olhar passou do rosto curioso do menino para o piano de cauda e, finalmente, para Amália. A decisão que se formou em seus olhos não era de clemência, mas de algo mais profundo, um reconhecimento. O normal. Ele começou, a palavra soando oca depois de tudo que foi dito. Precisa ser reavaliado. Pedro está evidentemente afeiçoado a você, e ele parece ter um interesse genuíno por música. A justificativa era prática, típica dele, mas a motivação por trás era nova. Sua função aqui será redefinida. Você continuará com suas obrigações, mas... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Em horários determinados, você supervisionará as lições de piano de Pedro. Não era liberdade, não era perdão. Era uma trégua. Uma jaula de ouro, mas uma jaula nonetheless. Ela poderia tocar, mas não para si mesma. Poderia ensinar, mas não se expressar. Sua arte ainda não era totalmente dela. Era um instrumento, um serviço a ser provido. Ela olhou para Pedro, cujo rosto se iluminou com a possibilidade, e depois para o senhor Augusto, cuja expressão era impenetrável, mas não mais hostil. A verdade não a libertara, mas abrira uma fenda na porta de sua prisão, e através daquela fenda entrava não a luz plena do dia, mas o som hesitante de uma nova melodia, uma composição complexa de obligation, gratidão e uma frágil, tenaz esperança. O silêncio perpétuo fora quebrado.
não por um grito, mas por um sussurro carregado de história, e pela promessa não dita de que talvez as teclas do piano não precisassem mais coletar poeira. Augusto não sabia o que dizer. Aquele homem frio e impessoal que ela conhecia era, na verdade, um pianista amador. O homem que a havia repreendido por tocar o piano, agora tocava para ela. O eco daquela música simples, mas cheia de sentimento, ainda vibrava no ar da sala de estar, dissolvendo a imagem rígida do patrão e substituindo-a por uma figura mais complexa e inesperadamente vulnerável. Sua história me tocou, Amália, e a forma como meu filho defendeu você me fez repensar muitas coisas. Ele disse, seus olhos escuros fixos nela, mas sem a frieza habitual. Eu via um cansaço ali, uma rendição a uma verdade há muito sufocada. Eu quero lhe fazer uma proposta que pode mudar nossas vidas. Ele não a demitiria, ele a contrataria como professora de piano de Pedro. A ideia era absurda, a empregada, agora a professora. Mas ele foi além, aprofundando aquele acordo estranho que havia brotado do solo fértil de suas confissões mútuas. Eu quero que você ensine o Pedro a tocar. Você é a única pessoa que ele ouviu tocar e que ele realmente admira. E eu quero que você me ajude a me reconectar com a música. Ele fez uma pausa, como se aquela admissão fosse fisicamente dolorosa. E eu quero que você não se limite a ser uma professora. Quero que você use meu piano, toque, se exercite, mas com uma condição. Você tem que me ajudar a cuidar de Pedro. A música, para ele, é uma forma de expressar suas emoções, assim como para você. Eu quero que você ajude meu filho a se expressar. Uma chance de voltar a ser Amália, a pianista. Uma chance de se reconectar com sua paixão, de curar suas feridas e de ajudar um menino solitário a encontrar seu próprio caminho. No entanto, o coração de Amália era um campo de batalha. A gratidão lutava contra a desconfiança, a esperança contra o medo de uma nova decepção. Ela não estava sendo libertada, estava sendo recolocada em uma gaiola diferente, forrada com veludo em vez de aço, mas uma gaiola nonetheless. Sua arte tinha um dono, um propósito definido por outro. Ela poderia tocar, mas sempre sob o olhar vigilante de Augusto, sempre a serviço do desenvolvimento de Pedro ou da reconciliação dele com um passado abandonado. E as minhas outras funções? Perguntou Amália, sua voz um fio de som, tentando entender os contornos práticos daquela nova realidade. Serão reavaliadas, respondeu Augusto, com um tom que já voltava a ser o do empresário, mas com uma nuance diferente. A senhora Beatriz assumirá a maior parte das tarefas domésticas. Você terá um horário específico para as lições com Pedro e tempo para praticar. Espero que isso seja claro. Era um contrato. Um contrato que comprava não apenas seu tempo, mas seu talento, sua história, sua capacidade de tocar a alma das pessoas. Ela olhou para Pedro, que observava a conversa com uma seriedade incomum para um menino, seus olhos brilhando com uma esperança que era quase insuportável de se testemunhar. Como dizer não àquilo? Como recusar a chave para sua própria prisão, mesmo sabendo que ela não abria para a liberdade total, mas para um pátio interno? Está bem, ouviu-se dizer, a voz mais firme do que ela esperava. Aceito. Começaremos amanhã, ele declarou, às 10 horas. Espero que você seja pontual. Pedro correu até Amália, pegando sua mão com uma confiança repentina. Você vai me ensinar a fazer a música Parar de Doer? Perguntou ele, com a lucidez crua das crianças. Amália engoliu em seco. A pergunta a atingiu como uma flecha. Era exatamente isso que a música fazia por ela. Transformava a dor em algo tangível, manipulável, que podia ser acelerado, desacelerado, interrompido com um acorde final. Vou te ensinar a fazer a música conversar sobre a dor, Pedro. Ela corrigiu suavemente, ajoelhando-se para ficar à sua altura. E às vezes, quando a gente conversa sobre ela, a dor vai embora, ou pelo menos fica mais quietinha.
Ele não tentou tocar, apenas ficou olhando para as teclas como um explorador diante de um novo continente. Naquela noite, na solidão de seu quarto de empregada, Amália não conseguiu dormir. A trégua conquistada parecia um pesadelo intricado. Ela se via presa em um jogo de espelhos. Ensinaria Pedro a se expressar, enquanto sua própria expressão era canalizada e controlada. Ajudaria Augusto a se reconectar com a música, um território que era claramente doloroso para ele, tornando-se a ponte para uma reconciliação que não era sua. Sua arte, sua única possessão real, tinha sido oficialmente cooptada pela dinâmica disfuncional daquela família. Mas então ela se lembrava do som do piano de Augusto, daquela melodia simples, cheia de ferrugem e saudade. Lembrava-se dos olhos dele quando ele disse: "O normal precisa ser reavaliado." Havia uma brecha ali, não apenas na porta de sua prisão, mas também na armadura do homem. Ele não estava apenas fazendo aquilo por Pedro, estava fazendo por si mesmo. E de forma torta e controladora, estava oferecendo a ela uma tábua de salvação. Era uma proposta profundamente desigual, carregada de risco. Ela seria paga para tocar, mas o preço era a autonomia sobre sua arte. No entanto, qual era a alternativa? A poeira silenciosa do piano fechado, a resignação eterna de esfregar pisos e varrer segredos para debaixo do tapete. Aceitar não era uma rendição, decidiu Amália, virando-se na cama dura. Era uma estratégia. Através daquela fresta, ela ouvia não apenas a promessa de uma melodia hesitante, mas o sussurro de uma possibilidade. Talvez, dentro daquela jaula de ouro, ela pudesse aos poucos roer as barras. Talvez, ao ensinar Pedro a ser livre através da música, ela pudesse reaprender a ser livre ela mesma. E talvez, quem sabe, ao ajudar Augusto a reencontrar sua música perdida, ela pudesse finalmente encontrar o seu próprio lugar naquele mundo estranho e novo. A composição era complexa, uma mistura de obrigação, gratidão e uma esperança teimosa. Mas Amália, pela primeira vez em anos, estava disposta a tentar ler a partitura. Mas nem tudo era paz. O senhor Augusto, com sua mentalidade pragmática, começou a pressionar Pedro. Ele queria que o menino fosse um mestre do piano, que ele tocasse as peças mais complexas e desafiadoras. Ele queria um prodígio, um herdeiro para sua própria paixão enterrada. O que ele não entendia era que a música não era uma competição, era uma expressão. Amália tentou explicar, mas ele não ouvia. Ele via Pedro como uma extensão de si mesmo, uma chance de reviver seu próprio passado. A relação entre eles se deteriorou. O que começou como uma amizade, agora era um conflito. Amália, que lutava por sua arte, agora lutava pela arte de Pedro. A tensão instalou-se na casa como um terceiro habitante, silencioso e opressivo. As aulas de piano, outrora um refúgio de descobertas, transformaram-se em um campo de batalha silencioso. Augusto não aparecia mais para ouvir, mas a sua presença era sentida em cada nota que ele exigia que Pedro dominasse. Partituras de compositores monumentais, Liszt, Chopin, Rachmaninoff, começaram a aparecer sobre o piano, deixadas ali como uma ordem não dita. "O que é isso?" perguntou Amália numa tarde, erguendo a partitura extremamente complexa de uma balada de Chopin. Pedro encolheu os ombros, evitando seu olhar. "Papai disse que eu preciso começar a tocar música de verdade, coisas que as pessoas reconheçam." "E o que você quer tocar, Pedro?" ela insistiu, colocando a partitura pesada de lado. Ele olhou para as próprias mãos, pequenas ainda para os saltos acrobáticos exigidos pela peça. "Não sei", murmurou. "Só quero que ele pare de me olhar com aquela expectativa. É como se eu estivesse sempre a ponto de decepcioná-lo." Era o mesmo que havia recebido de seus próprios professores, da crítica, de todos que viam a arte como uma escada a ser escalada, e não como um mundo a ser explorado. A pressão começou a surtir efeito.
Os dedos de Pedro, antes ágeis e curiosos, tornaram-se tensos. As notas que saíam do piano soavam mecânicas, sem alma. Ele errava passagens, e cada erro era seguido por um suspiro de frustração que ecoava na sala vazia. A música havia se tornado uma tarefa árdua. Numa quinta-feira particularmente sombria, Augusto irrompeu na sala no meio da aula. Pedro estava lutando com um trecho particularmente difícil de uma sonata de Beethoven, seus ombros curvados sob o peso da expectativa. "Basta!" A voz de Augusto cortou o ar como um chicote. Pedro interrompeu a execução, seus dedos congelando sobre as teclas. "Isso soa como um amador. Onde está o sentimento? Onde está a técnica?" "Augusto, ele está aprendendo. A técnica leva tempo. E o sentimento não pode ser forçado. O mundo não espera por ninguém. Ele precisa ser o melhor. Precisa ser impecável. Até a poeira parou de dançar nos raios de sol. Porque ele precisa ser o melhor. Para quê? Para satisfazer um desejo seu?" A máscara de cortesia despedaçou-se, revelando a ferida bruta por trás dela. Não se atreva. Não se atreva a presumir o que eu desejo. Você está aqui para ensinar, não para filosofar. E música não é apenas sobre ser impecável, é sobre ser verdadeiro. Pedro tem uma voz única, e você está tentando calá-la com este barulho. Ela pegou a partitura de Chopin e a segurou no ar, não como um objeto sagrado, mas como um símbolo de opressão. Pedro observava, seus olhos arregalados, a respiração contida. Ele nunca vira alguém confrontar seu pai daquela maneira. Augusto avançou um passo. A raiva que emanava dele era quase física. "Essa voz única", ele disse, cuspindo as palavras como se fossem veneno, "não pagará suas contas. Não encherá salas de concerto. Não deixará seu nome na história. É um capricho, um passatempo bonito. Eu quero que ele tenha mais do que isso. Eu quero que ele tenha tudo o que é digno de ter." Não se tratava apenas de Pedro. Tratava-se da própria história inacabada de Augusto. O piano no canto, coberto pela capa, era um fantasma nesta sala. Augusto não estava criando um herdeiro, estava tentando exorcizar um fantasma, usando o próprio filho como médium. "Não faça dele o seu monumento", Amália sussurrou, a fúria dando lugar a uma profunda pena. "Ele é um menino, não uma lápide." Um lampejo de dor crua passou por seus olhos, tão rápido que ela quase duvidou que estivesse lá. Ele olhou para Pedro, que parecia pequeno e assustado diante do piano, e depois de volta para Amália. A cumplicidade não desejada daquela noite, após a primeira melodia de Pedro, pairava entre eles. Um segredo que os unia e os separava. Ele não respondeu. Apenas deu meia volta e saiu, fechando a porta com um baque suave, mas definitivo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer gritaria. Pedro não se mexia. Amália apoiou-se no piano, as pernas fracas. "Ele está bravo comigo?" A voz pequena do menino pareceu ecoar na vastidão da sala. "Não, Pedro", ela disse cansada. "Ele está bravo com o mundo, e às vezes bravo consigo mesmo. É uma confusão difícil de entender. Eu sei, e você vai tocar, mas não hoje. Hoje." Ela fechou a tampa do piano, abafando as teclas. "Hoje a música está cansada, precisa descansar." A obrigação foi temporariamente suspensa. Nos dias que se seguiram, uma trégua frágil foi estabelecida. Augusto não interferia mais abertamente, mas sua sombra pairou sobre cada lição. Amália traçou uma estratégia silenciosa. Ela não abandonou as peças clássicas. Isso seria uma derrota, mas as reinventou. Ela mostrou a Pedro como Bach podia ser swing, como Mozart podia conter uma risada contida, como um estudo técnico árido podia ser transformado em uma pequena história. Ela estava a lutar, sim, mas não com Augusto. Lutava pela alma do menino. Lutava para garantir que a chama que ela testemunhara acender não fosse apagada pelo vento forte das ambições alheias. Ela era a ponte, como percebera, e uma ponte precisa aguentar a pressão de ambas as margens. A próxima nota, ela sabia, não era apenas sobre música, era sobre resistência, e ela estava preparada para sustentá-la.
Na ala dos artistas, um cubículo pequeno e abafado, Pedro vestia seu smoking infantil, um traje que parecia engoli-lo, reduzindo-o a uma caricatura de um maestro em miniatura. Suas pequenas mãos suavam, e ele as esfregava incessantemente nas calças, tentando secar a umidade que ameaçava traí-lo. Amália observava. Seu próprio coração, um tambor surdo contra as costelas. Ela se ajoelhou diante dele, seu vestido simples, formando uma poça de cor neutra no chão envernizado. As vozes dos outros competidores, o tilintar de escalas sendo aquecidas, tudo isso parecia acontecer do outro lado de um vidro espesso. "Respira, Pedro", sussurrou ela, colocando as mãos sobre os ombrios tensos do menino. "Lembra do que falamos? O piano não é um inimigo. É a única sala do mundo onde você pode fechar a porta e ser apenas você. Hoje, você vai tocar para fechar essa porta. Não para a multidão, não para o júri, nem mesmo para o seu pai. Toque para você. Toque com o coração, não com os ouvidos dos outros." Ele a olhou, seus olhos grandes e escuros piscando rapidamente, à beira de um pânico que ela conhecia tão bem. Era o medo da desconexão, do abismo que se abria entre a música na mente e a música nos dedos. "E se eu errar?" E a voz dele era um fio, quase inaudível. "Você vai errar", disse Amália, com uma suavidade que não admitia romantismos. "A música não é sobre não errar. É sobre o que você faz com o erro. É sobre a verdade que você coloca entre uma nota e outra. Isso é o que importa." Do lado de fora, na plateia, o Sr. Augusto era uma figura de rigidez tensa. Sentava-se na terceira fileira perfeitamente ereto, as mãos apoiadas sobre o joelho de seu terno impecável. Seu rosto era uma paisagem controlada, mas seus olhos, fixos no palco vazio, ardiam com uma expectativa feroz. Era a expressão de um homem prestes a colher os frutos de um investimento de longo prazo. Cada real gasto com aulas, cada hora de treino supervisionada, cada sacrifício estava prestes a ser justificado naquele palco, sob aquelas luzes. Ele não via um recital, via uma prova, uma validação. O mestre de cerimônias anunciou o próximo concorrente, Pedro Alcântara, executando o primeiro movimento da Sonata ao Luar de Beethoven. As luzes de palco eram sóis que o cegavam, transformando a plateia em uma massa escura e indistinta, da qual emergiam apenas fragmentos de rostos como ilhas ameaçadoras. O ar parecia espesso, difícil de puxar para dentro dos pulmões. Ele se sentou no banco que estava alto demais. O ajuste para o pianista anterior, um adolescente, mas ele não ousou ajustá-lo. Suas pernas balançavam, os pés mal tocando o chão. Ele colocou as mãos no teclado. A brancura das teclas ofuscou-o, um campo de neve onde qualquer pegada seria uma mancha. Ele fechou os olhos, procurando o refúgio que Amália prometera. Procurou a melodia introspectiva, a tristeza lunar que tanto amava em segredo. Respirou fundo e começou. A primeira nota soou, um lá grave e solene. Mas o som que saiu do magnífico Steinway não era o som íntimo do piano de Amália. Era enorme, metálico e ecoou pelo salão como um disparo. Ele se assustou com a própria força. O segundo acorde saiu hesitante, desequilibrado. Seus dedos, antes ágeis e confiantes no estúdio, pareciam de madeira, desconectados do cérebro. A mão esquerda, que deveria fluir em um arpejo constante e hipnótico, travou. Ele tropeçou em um grupo de notas, corrigiu-se com um movimento brusco, mas o ritmo já estava quebrado. A melodia, aquela linha pura e cantante, desfez-se. Em vez de fluir, ela gaguejava. Em vez de comover, constrangia. Pedro ouvia os erros chegarem aos seus ouvidos um instante depois de cometidos, como ecos de um acidente. Cada nota falsa era uma fisgada de agulha. Sua respiração ficou ofegante, presa no peito. Ele tentou acelerar, forçar a música a voltar aos trilhos, mas foi como tentar recolher água com as mãos. A sonata desintegrou-se em fragmentos desconexos, uma paródia dolorosa da obra-prima de Beethoven. Um sussurro leve, quase imperceptível, correu pela plateia. Não era hostil,
Era o som incômodo da pena coletiva. Era pior. Pedro parou. O silêncio que se abateu foi 10 vezes mais aterrorizante que a música ruim. Era um vácuo que sugava toda a coragem que lhe restava. Seus ombros curvaram-se. Lentamente ele abriu os olhos e, instintivamente, como um farol guiando para os rochedos, seu olhar foi direto para a terceira fileira. Para o pai. Augusto não se mexera, mas a máscara de granito rachara. Não era desapontamento ou fúria ainda. Era algo pior, uma incredulidade absoluta. Seus olhos, antes ardentes de expectativa, estavam agora frios e vazios, como os de um homem que assiste a um eclipse total, ao desaparecimento abrupto de algo que julgava eterno. Era o vazio de um cálculo que não fechava, de um futuro que se desmanchava em pó naquele exato momento. Foi esse vazio, essa aniquilação silenciosa no rosto de seu pai, que quebrou Pedro completamente. Um soluço convulsivo escapou-lhe, um som rouco e animal que o microfone captou e amplificou por todo o salão. As lágrimas, que ele lutara tanto para conter, irromperam, escorrendo quentes e rápidas por seu rosto, salgando seus lábios. Ele não tentou mais esconder. Ele havia falhado. Não apenas errado uma passagem, não apenas tido um desempenho medíocre. Ele havia falhado na única coisa que importava. Ele baixou a cabeça, o corpo todo tremendo, um pequeno navio naufragado no vasto mar do palco. O mestre de cerimônias, constrangido, moveu-se para ajudá-lo, mas Pedro já estava se levantando, cego pelas lágrimas. Ele desceu do banco alto, quase tropeçando, e fugiu em direção às cortinas, para as sombras da coxia, deixando para trás o piano, o silêncio pesado e o olhar devastado do pai. A última imagem que a plateia teve foi das costas pequenas e abatidas do menino sendo engolidas pela penumbra. O eco de seu choro sendo o único som verdadeiro que restara no lugar da música. Augusto, vendo seu filho chorar no palco, sentiu um golpe no estômago, uma fisgada de dor tão aguda e repentina que o ar lhe faltou por um instante. Aquele soluço rouco e amplificado pelo microfone não era apenas som, era uma agulha que estourou o balão de sua própria arrogância. Cada tremor daqueles ombros minúsculos era uma reprimenda. Cada lágrima que sulava o rosto do filho era um espelho quebrado, refletindo a sua própria imagem distorcida. O vácuo de incredulidade que ele próprio havia criado agora se encheu de um peso insuportável. O peso de compreender, tarde demais, a natureza de sua própria falha. Ele se ergueu da cadeira, seu corpo pesado como chumbo, ignorando o burburinho constrangido e os sussurros compassivos da multidão. Sua visão tunelou, focando apenas na pequena figura desolada no palco. O caminho até os degraus laterais pareceu interminável. Cada passo, um esforço contra a força da gravidade de seu próprio remorso. Subiu ao palco, suas solas de couro ecoando no assoalho de madeira, com uma finalidade solene que silenciou os últimos cochichos. Ele não via a plateia, não via o mestre de cerimônias paralisado, não via nada além do filho. Ajoelhou-se, a fina lã da calça não amenizando o impacto contra o piso duro. Seus braços, outrora rígidos com expectativa, envolveram o menino com uma ternura que ele mesmo não sabia possuir. Pedro estava encolhido, feito um ouriço, um emaranhado de vergonha e desespero. Augusto o pegou no colo. O peso do menino contra seu peito era ao mesmo tempo leve e imensamente pesado. Ele o abraçou firmemente, como se tentasse impedir que Pedro se desfizesse em 1000 fragmentos. Shhh! Não se preocupe, filho. Está tudo bem. Sussurrou ele, sua voz um ruído áspero e baixo, um sussurro de cortina que só Pedro podia ouvir. O cheiro do cabelo do menino, suado e salgado, era o cheiro mais real que ele sentira em anos. A música é para ser sentida, não para ser julgada. Uma barreira de granito, construída durante anos de rigor autoimposto e de uma busca cega por uma perfeição inatingível, rachou de vez.
Um soluço abalou seu próprio corpo, um tremor convulsivo que nasceu das profundezas de um lugar há muito esquecido. As lágrimas, quentes e surpreendentes, escorreram por seu rosto, misturando-se às de Pedro. Eram lágrimas de culpa, de arrependimento, de uma dor retrospectiva por todos os momentos em que havia sido um juiz e não um pai. Era a primeira vez que Pedro via seu pai chorar. Não uma lágrima solitária e contida, mas um pranto silencioso e poderoso, a capitulação de uma fortaleza. Era a primeira vez que ele o via não como um monumento inabalável, um árbitro distante de seu valor, mas como um ser humano, frágil, falho e finalmente verdadeiro. Naquele abraço, no cheiro familiar do tabaco do paletó do pai, misturado ao sal de suas próprias lágrimas, Pedro sentiu o nó de angústia em seu peito começar a ceder. Não se dissolveu, mas afrouxou o suficiente para que ele pudesse respirar novamente. Ele enterrou o rosto no pescoço do pai e os dois permaneceram ali, no centro do palco, iluminados pelo foco cru que já não os queimava, mas os aquecia, formando uma única silhueta de perdão e dor compartilhada. Foi então que Augusto levantou lentamente a cabeça. Seu olhar, ainda embaçado, varreu a plateia paralisada até encontrar o que inconscientemente buscava. Amália. Ela estava de pé, ao lado de sua cadeira, uma mão pressionada contra a boca. Seus olhos, também cheios de lágrimas, não estavam voltados para o filho, mas para ele. E num lampejo de clareza devastadora, Augusto entendeu. Ele viu em seu olhar não acusação, mas um reconhecimento doloroso. Eles haviam falhado, juntos. Ele, com sua exigência feroz e sua crença de que a grandeza era um fim a ser conquistado, não uma jornada a ser vivida. Ela, com sua quietude, sua relutância em confrontá-lo, em criar um refúgio que fosse mais forte do que sua pressão. Seus olhos se encontraram através da distância e um entendimento silencioso e profundo passou entre eles. Uma comunicação que dispensou décadas de palavras não ditas. Era um pacto tácito, forjado na fornalha da humilhação pública e da redenção privada. Aquele não era o fim de nada. Era um recomeço doloroso, um novo movimento que começava com um acorde dissonante e trágico, mas que prometia, dali em diante, buscar uma melodia diferente. Augusto assentiu quase imperceptivelmente para ela, um pequeno gesto que significava eu sei, eu errei, me perdoe. E no rosto de Amália, ele viu a aceitação e a promessa. Juntos, eles iriam consertar. O caminho seria longo, cheio de cicatrizes e de palavras difíceis que precisariam ser ditas, mas a direção pela primeira vez era a mesma. Com Pedro ainda agarrado a ele, Augusto se levantou. O menino estava quieto agora, exausto, a face colada ao ombro do pai. Augusto não olhou para a plateia. Sua honra, naquele momento, não residia na opinião daqueles estranhos, mas no peso do filho em seus braços e no olhar da professora que o aguardava. Ele caminhou em direção à beira do palco, onde Amália já subira os degraus para encontrá-los. Ela estendeu a mão e tocou o rosto de Pedro, depois o de Augusto. Um único gesto que uniu os três. Sem uma palavra, eles se voltaram e deixaram o palco, entrando na penumbra quente da coxia, onde os sons abafados do mundo exterior pareciam pertencer a outra realidade. Deixaram para trás o piano silencioso, o banco vazio, o eco de um fracasso que, paradoxalmente, havia sido a única coisa capaz de ensiná-los sobre o verdadeiro sucesso. A plateia, após um longo silêncio, explodiu em uma salva de palmas não pelo desempenho musical, mas pela coragem crua daquela reconciliação. Um som que, finalmente, tinha a autenticidade que a música da noite inteira havia faltado. Mas a família não ouviu. Eles já estavam em seu próprio mundo, começando a longa e necessária jornada de volta um para o outro. Beijaná-las, na penumbra do corredor,
Os três permaneceram imóveis por um instante, como náufragos recém-chegados a uma praia desconhecida. O silêncio era espesso, carregado do peso do que havia acontecido e do alívio angustiante de ter sobrevivido. Pedro, ainda agarrado ao pescoço do pai, soluçava baixinho, um som úmido e cansado. Amália encostou a testa na do marido, um gesto de exaustão e conluio. Não havia necessidade de palavras. A única urgência era sair dali. A viagem de volta para casa foi feita em um táxi, sob a chuva fina que começara a cair. Augusto segurava Pedro, agora adormecido pela emoção e pelo cansaço, no colo. Amália observava a cidade passar pela janela, os refletores da rua riscando seu rosto molhado. Ela estendeu a mão e pousou os dedos sobre o braço de Augusto, não para falar, mas para certificar-se de que ele estava ali, presente, naquele táxi, com ela. Ele cobriu a mão dela com a sua livre, e assim permaneceram, ancorados um no outro pelo toque, até que o carro parou diante de seu prédio. Os dias que se seguiram foram de uma quietude deliberada. Augusto cancelou todos os seus compromissos, as aulas, as masterclasses, os ensaios solitários. O mundo exterior foi colocado em suspenso. Aquele não era um tempo para música. Era um tempo para escutar o silêncio entre eles e aprender a decifrá-lo. A primeira semana foi a mais difícil. Havia uma vergonha pairando sobre Augusto, um constrangimento palpável sempre que ele se lembrava do palco, da queda, da exposição brutal de sua falência como artista e, pior, como pai. Ele evitava o piano, que agora parecia um monumento à sua arrogância. Mas Amália, com uma sabedoria silenciosa que ele nunca antes notara, não permitiu que ele se afastasse. Uma tarde, ela simplesmente se sentou no banco e começou a tocar uma melodia simples, uma cantiga de ninar. Não olhou para ele, não o chamou, apenas tocou. Augusto parou na porta da sala ouvindo. A música não era perfeita, tinha hesitações, mas era cheia de uma doçura que ele não associava mais ao instrumento. Pedro, que brincava no chão, levantou a cabeça e sorriu. Aquele foi o convite. Augusto se aproximou, sentou-se no sofá e, depois de um longo momento, juntou-se à professora, tocando um contraponto suave, harmonioso. Foi o primeiro fio do novo tecido que começariam a tramar juntos. A partir daquele dia, a relação entre Amália, Pedro e o Sr. Augusto mudou. O Sr. Augusto se tornou um pai. Um pai que brincava de carrinhos no corredor, que se sujava de massinha de modelar, que verdadeiramente ouvia, as histórias fantásticas e sem pé nem cabeça que o filho inventava. Ele parou de pressionar Pedro com exercícios escalares e estudos de velocidade. Ele apenas o encorajava a tocar, e tocar para Pedro significava explorar. O menino batucava nas panelas da cozinha, dedilhava as cordas do violão do pai com uma concentração cômica e, às vezes, sentava-se ao piano para repetir a melodia que a mãe tocara, com um único dedo, orgulhoso de sua descoberta. Amália, por sua vez, voltou a tocar para si mesma. A música, que antes era uma tortura, uma cela de expectativas alheias, se tornou uma cura. Ela redescobriu o prazer tátil das teclas sob seus dedos, o poder de extrair uma emoção que era somente sua. Uma noite, semanas após o incidente, ela sentou-se sozinha na sala. A casa estava quieta. Augusto colocava Pedro para dormir. Ela respirou fundo e deixou que seus dedos encontrassem por conta própria as primeiras notas da Sonata ao Luar. Mas dessa vez, não as tocou com a tristeza opressiva de outrora. Havia uma nuance diferente, uma luz no fim do túnel que era sua própria vida. Ela tocou com esperança, com a certeza de que a melodia podia ser a mesma, mas o coração que a tocava estava renascendo, mais leve, mais livre. Augusto, na porta, ouviu tudo. Não interrompeu. Apenas se apoiou na ombreira, fechou os olhos e deixou a música lavá-lo. Era a mesma sonata, mas era outra. Era a versão dela. E era perfeita,
Quando o último note se dissolveu no ar, ele entrou na sala e sentou-se ao lado dela no banco. Ela não se surpreendeu. Fitou o teclado, um leve sorriso nos lábios. Está diferente, ele disse, sua voz um pouco rouca. Estou diferente, ela respondeu. Ele assentiu. Sem dizer mais nada, colocou as mãos sobre o teclado e começou a tocar. Não a sonata, mas uma valsa simples, algo que seu próprio pai costumava tocar para ele na infância. Amália reconheceu a melodia e, após alguns compassos, juntou-se a ele, preenchendo a harmonia. Eles tocavam juntos, notas harmoniosas que curavam as feridas do passado. Não era uma performance, era uma conversa. Um diálogo íntimo, onde os erros não eram falhas, mas apenas desvios na estrada do improviso, e onde o silêncio entre uma frase e outra da sala saiu de seu quarto e ficou parado na sombra do corredor, observando. Seus pais estavam juntos, concentrados e tranquilos, unidos por algo que ele agora começava a entender não como uma obrigação, mas como uma alegria. Um sentimento quente encheu seu peito. Ele não se conteve. Caminhou até a sala e sentou-se no tapete, aos pés do piano, apoiando o queixo no banco entre eles. Amália e Augusto trocaram um olhar sorridente acima da cabeça do filho e continuaram tocando. E então, algo espontâneo aconteceu. Pedro, embalado pela valsa, começou a cantarolar. Não eram palavras, apenas sílabas soltas, uma melodia ingênua que se entrelaçava com a dos pais. Era sua própria contribuição para aquela sinfonia doméstica. Augusto sentiu os olhos ardem. Aquele som, a voz desafinada e pura de seu filho misturada ao piano, era a mais bela música que ele já ouvira em toda a sua vida. Mais do que qualquer aplauso, mais do que qualquer crítica elogiosa, aquele era o som do sucesso verdadeiro. O sucesso de uma família encontrando seu próprio ritmo, sua própria voz. E Pedro, ao lado deles, cantava. O som do piano já não era um fantasma que assombrava a casa, mas uma presença viva, um membro da família que respirava e sentia. Augusto mantinha a loja, Amália cuidava de Pedro e da casa. E as notas musicais preenchiam os espaços entre suas rotinas, unindo-os. Mas uma melodia persistente e sombria ainda ecoava no íntimo de Amália. A tragédia que a afastara dos palcos, o luto pelo pai e pelo futuro que morrera com ele. Ela tocava sim, mas era uma música de refúgio, de intimidade. A ideia de performar, de se expor, de ser julgada, a fazia suar frio. O piano no qual ela redescobria a alegria era de Augusto. Um objeto de afeto, mas também um lembrete constante de que aquela não era sua voz, não era seu instrumento. Ela era uma convidada naquele mundo sonoro, não sua dona. Essa sensação de ser uma estrangeira em sua própria paixão era uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Foi Augusto quem primeiro percebeu o paradoxo. Ele via o brilho nos olhos de Amália quando ela mergulhava nas teclas, uma concentração que era pura essência, mas também notava o modo como ela se encolhia quando alguém da rua, atraído pelo som, parava para escutar do lado de fora da janela. Ele amava aquela mulher resiliente e sua música privada, mas sabia, no fundo da alma de um artista que abdicara de seu sonho, que um talento daquela magnitude era um dom que não pertencia apenas a ela. Era um presente para o mundo, e o mundo cruelmente o havia roubado dela. A ideia surgiu numa tarde chuvosa, enquanto ele organizava partituras empoeiradas na loja. Seus dedos encontraram um folheto antigo, amarelado pelas bordas, anunciando o concurso internacional de piano Clara Schumann. Era um dos mais prestigiados e desafiadores, conhecido não apenas pelo rigor técnico, mas por buscar a musicalidade pura, a interpretação emotiva. O prêmio principal não era apenas uma quantia em dinheiro, mas uma bolsa integral para a renomada Academia de Música de Viena. Um portal para um recomeço absoluto. Seu coração acelerou. Ele não pensou duas vezes.
Com uma determinação que há muito não sentia, preencheu a ficha de inscrição online em nome de Amália, anexou uma gravação caseira que ele mesmo fizera às escondidas, um trecho de Bach que ela tocava com uma melancolia tão profunda que doía, e clicou em enviar antes que a razão o fizesse desistir. Foi um ato de fé, não de lógica. Quando a confirmação da inscrição chegou por e-mail, ele mostrou-a a ela, suas mãos tremendo ligeiramente. Amália leu a mensagem em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de curiosidade para incredulidade e, por fim, para puro terror. O papel caiu de seus dedos como se estivesse em chamas. Augusto, o que você fez? Sua voz saiu um sussurro rouco, quase inaudível. Isso é impossível. Você merece isso. Você sempre mereceu. Minhas mãos congelam diante de uma plateia de 3 pessoas. Imagine um júri internacional. E o repertório... Augusto, o repertório exigido é monumental. São meses de preparação intensa. Eu não tenho um piano para praticar adequadamente, muito menos horas livres. O piano de Augusto era velho. Alguns graves desafinavam persistentemente, e a rotina de uma mãe e dona de casa não oferecia o luxo de 8 horas diárias de estudo. Augusto a olhou, seus olhos sérios. O piano da loja é melhor. Você pode praticar lá à noite depois que fecharmos. Eu cuido do Pedro. Eu arrumo tudo. Nós damos um jeito. O nós foi enfático, uma âncora que ele jogou para ela, mas o maior obstáculo não era logístico, era o monstro que habitava dentro dela. O mesmo que sussurrava que ela não era mais digna, que a música havia se tornado um epitáfio, não uma carreira. O fantasma de seu pai, que tanto a inspirara, agora parecia um crítico severo pairando sobre seu ombro. Foi Pedro quem quebrou a barreira inicial do medo. Ele ouvira a conversa tensa da cozinha e entrou na sala, seu rosto sério refletindo a gravidade que sentia no ar. Mamãe, você vai tocar piano para um monte de gente? Ele perguntou, seus olhos arregalados de admiração. Amália tentou sorrir, falhando miseravelmente. O papai achou que seria uma boa ideia, filho, mas é muito difícil. É a coisa mais bonita do mundo. Mais bonito que desenho animado. Você vai ganhar. Ele via apenas sua mãe e a música que ela fazia, e para ele, aquela era a combinação mais poderosa do universo. Augusto se aproximou, colocando uma mão no ombro de Pedro e olhando fixamente para Amália. Ele está certo. Eu não estou te inscrevendo para que você ganhe. Estou te inscrevendo para que você tente, para que você se lembre de quem você é. Amália, a pianista. Não a dona de casa, não a viúva, não a minha companheira. Todas essas coisas você é, e eu amo todas elas. Mas há uma parte sua que ficou trancada num palco vazio há 7 anos. Está na hora de tirá-la de lá. Lembrou da sensação de poder e liberdade que sentia ao comandar um Steinway de cauda, da conexão espiritual com compositores mortos há séculos. Era uma sensação tão distante que parecia um conto de fadas. O silêncio pesou na sala. O terror ainda estava lá, uma serpente enrolada em seu peito. Mas sob ele, uma faísca minúscula, quase imperceptível, começou a crepitar. Era um lampejo de raiva contra a tragédia que a havia reduzido. Era um vislumbre da mulher corajosa que outrora fora. Era o amor incondicional refletido nos olhos do seu filho e do homem ao seu lado. Ela respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se fosse a primeira vez. Suas mãos tremiam, mas ela as cerrou em punhos. Está bem, ela disse, a voz ainda trêmula, mas com uma centelha de determinação renascendo em suas profundezas. Está bem, eu vou tentar. Era o primeiro acorde de uma sinfonia de desafios que estava por vir. Augusto sorriu, um sorriso de alívio e orgulho imenso. Pedro pulou de alegria e abraçou as pernas dela. Amália olhou para o piano no canto da sala. O instrumento já não parecia um amigo acolhedor, mas um adversário monumental, uma montanha que ela teria que escalar. Cada nota da valsa simples que tinham tocado juntos agora soava como um presságio do caminho árduo à frente. O medo ainda a envolvia, mas agora havia algo mais.
um propósito, e pela primeira vez em muitos anos, o futuro não parecia uma repetição do passado, mas uma partitura em branco, esperando para ser preenchida. As luzes do palco eram quentes e cegantes, criando um universo à parte onde só existiam ela e o piano de cauda, imponente e silencioso. Um monstro adormecido à sua espera. Ela avançou, seus sapatos simples, fazendo um ruído quase imperceptível no assoalho, um som humilde diante da grandiosidade do ambiente. O vestido emprestado por uma vizinha, azul marinho e simples, roçava suas pernas, lembrando-a de que aquela não era mais a sua realidade. Suas mãos, calejadas e ásperas, tremeram quando se apoiaram levemente no instrumento para se orientar no espaço ofuscante. A madeira laca da Steinway era fria e lisa, um mundo distante da textura áspera dos panos de limpeza e dos cabos de vassoura. Ela se sentou. O banco foi um ajuste instintivo, um movimento muscular quase esquecido que seu corpo ainda lembrava. A plateia, um mar de rostos indistintos além da cortina de luz, silenciou. Foi então que ela os viu. Na primeira fila, ligeiramente descentralizados, estavam Augusto e Pedro. O velho ourives segurava a mão pequena do menino, seus dedos entrelaçados, formando um elo inquebrável. Pedro, de gravata minúscula e cabelo penteado para o lado, olhava para ela com uma expressão de admiração tão pura e desprotegida que fez seu coração apertar. Augusto fitava-a com uma serenidade sólida, um farol de convicção silenciosa. Eles eram sua âncora, naquele oceano de ansiedade. Amália fechou os olhos. As regras do concurso, o júri austero, os outros competidores talentosos, tudo se dissolveu. Ela não estava ali para ganhar um prêmio, para impressionar críticos ou para recuperar um status perdido. Aquele palco não era um campo de batalha, mas um santuário. Ela estava ali para tocar, para oferecer a música como uma prece, uma homenagem, uma confissão, para o pai que lhe ensinara a amar Beethoven, para o filho que lhe ensinara a amar de novo, para o homem que acreditara nela quando nem ela mesma o fazia. E, acima de tudo, para a mulher que ela havia sido e que insistia em renascer. Seus dedos pousaram sobre as teclas. O primeiro acorde da Sonata ao Luar, de Beethoven, ecoou no salão, grave e solene. Mas não era o mesmo som que ela produzia outrora. Antes, sua técnica era impecável, uma cascata de notas perfeitas. Agora, era algo mais, algo visceral. Cada nota carregava o peso dos seus dias. A melodia suave e triste do primeiro movimento era o lamento pelos anos perdidos, pela dor, pela mulher assustada que se escondera do mundo. Ela sentiu a textura áspera dos calos em seus dedos, raspando levemente nas teclas de marfim polido. Um contraste brutal que a manteve presente, ligando sua realidade atual ao ato de tocar. A música não era mais apenas de Beethoven, era dela. Era a memória do cheiro de pão queimado na cozinha da pensão, o som dos clientes na loja de Augusto, o calor do abraço de Pedro ao final de um dia exaustivo. Ao transitar para o segundo movimento, um alegreto mais leve, quase dançante, a música se transformou. Era o sorriso de Augusto ao vê-la praticar, a paciência infinita com que ele a ouvia repetir um trecho, a xícara de chá quente que ele sempre lhe traía. Era a alegria simples de Pedro ao ouvi-la tocar a valsa simples no canto da sala. Era a descoberta de uma felicidade que não dependia de holofotes ou de aplausos, mas de conexão, de humanidade. E então veio o turbilhão do terceiro movimento, o presto agitato. Aqui a técnica irretocável da ex-prodígio fundiu-se com a fúria contida da mulher que sobrevivera. As escalas vertiginosas não eram mais exercícios de destreza, eram a representação sonora da sua luta interna, da sua raiva contra a circunstância, da sua coragem redescoberta. Seus dedos, fortalecidos pelo trabalho duro, atacavam o teclado com uma potência crua e verdadeira. A música já não era tristeza ou leveza, era poder.
Era a reivindicação do seu lugar, não no mundo da música erudita, mas na própria vida. Ela não tocava como uma faxineira que sabia piano. Não tocava como uma estrela caída em desgraça. Tocava como Amália, inteira, quebrada, reparada, forte. As notas preenchiam cada centímetro cúbico do salão. Uma força tangível que arrancou suspiros e prendeu a respiração da plateia. Era impossível ouvir aquilo e não sentir a história por trás de cada nota. Era pura emoção transformada em som. Quando o acorde final, dramático e decisivo, ecoou e se dissolveu no silêncio, houve um momento de suspensão total. Amália manteve as mãos sobre o teclado, o corpo tremendo levemente, esgotado, a alma exposta e vulnerável. Ela abriu os olhos ofuscada e olhou para Augusto e Pedro. Foi o que bastou. Pedro soltou um pequeno "bravo, mamãe", que cortou o silêncio como um sino. E então o salão explodiu. Não foi apenas um aplauso educado, foi uma onda visceral de som, um rugido de aprovação e emoção genuína. As pessoas se levantaram, uma maré humana que se erguia em uníssono para saudá-la. O júri, composto de rostos sérios e experientes, também estava de pé, batendo palmas com um respeito que transcendia a mera avaliação técnica. Amália levantou-se, as pernas bambas. Ela fez uma reverência curta, instintiva, mas seus olhos não se desgrudaram dos dois na primeira fila. Augusto não aplaudia. Suas mãos estavam quietas, mas seu rosto estava banhado em lágrimas silenciosas que refletiam a luz do palco. Seu sorriso, porém, era o mais radiante que ela já vira. Pedro pulava de alegria, puxando a mão de Augusto. Seu riso, o som mais doce daquela noite. Descer do palanque foi como caminhar sobre nuvens. Nos bastidores, os outros competidores olhavam para ela não com inveja, mas com uma admiração perplexa. Ela passou por eles sem realmente ver. Seu único objetivo era alcançar sua pequena trindade. Quando finalmente se encontrou com eles, não houve palavras. Pedro se atirou em seus braços e Augusto envolveu ambos em um abraço forte e protetor. Ela enterrou o rosto no ombro dele, cheirando o familiar aroma de metal e sabão que era exclusivamente dele, e chorou. Eram lágrimas de alívio, de catarses, de uma felicidade profunda e tranquila que nada tinha a ver com o troféu que seria entregue mais tarde. O presidente do júri se aproximou, segurando um certificado e uma pequena taça. Ele disse palavras elogiosas sobre sua interpretação comovente e poderosa, sobre a história única contada através das notas. Amália ouviu, mas as palavras pareciam distantes. Ela aceitou o troféu, um objeto frio e sem significado, e imediatamente o entregou a Pedro. "É nosso", ela sussurrou para o menino, que segurou a taça com olhos arregalados de orgulho. Augusto pegou sua mão livre, seus dedos entrelaçando-se nos dela, ásperos contra seus calos, uma junção perfeita. Eles saíram do salão, ignorando os olhares e os parabéns, e emergiram na noite fresca. A rua estava quieta. O ar noturno era um bálsamo em seu rosto ainda quente. Nenhum deles falou. Não era necessário. Caminhavam devagar, os três, lado a lado, sua sombra formando uma única silhueta alongada no calçamento iluminado pelos postes. Amália olhou para cima, para o céu estrelado. As notas da sonata ainda ecoavam em sua mente, mas agora soavam diferente. Soavam como paz. Soavam como o primeiro acorde de uma nova vida, uma melodia que ela comporia um dia de cada vez, ao lado daqueles que amava. O futuro não era mais uma partitura em branco. Era uma canção que já tinha começado, e ela finalmente estava pronta para cantar. Pedro, entre eles, segurava o troféu com ambas as mãos, como se carregasse o objeto mais precioso do mundo. A taça reluzia sob a luz amarela dos lampiões, um pequeno sol na escuridão. Amália sentia o calor da mão de Augusto envolvendo a sua, seus dedos calejados de uma vida de trabalho braçal entrelaçados aos seus, marcados pelas cordas do piano. Dois mundos, duas histórias de calos que se encontravam e se completavam naquele ponto.
Ela respirou fundo, o ar noturno limpando o último vestígio de nervosismo que ainda tremulava em seu peito. As notas da sonata de Rachmaninoff já não ecoavam como um fantasma, mas como uma memória serena, uma porta que se fechara suavemente para dar lugar ao silêncio expectante do que estava por vir. "Posso aprender a tocar aquela música um dia, mãe?" Pedro perguntou, sua voz um fio de esperança quebrando o silêncio. Amália olhou para Augusto, e um sorriso tranquilo iluminou seu rosto. "Pode sim, meu filho. Vou te ensinar tudo. Todas as músicas que você quiser." Havia apenas Pedro, sentado no banco de piano ao lado dela, seus pés mal alcançando os pedais, e Augusto, reclinado em sua poltrona preferida, com um jornal aberto no colo, mas com os olhos fixos nos dois, um sorriso tranquilo nos lábios. O piano de cauda, outrora um mero símbolo de opulência e de uma dor silenciosa, ganhava uma nova voz. Sob os dedos hesitantes de Pedro, as notas saíam truncadas, desafinadas, mas eram as notas mais belas que Amália já ouvira. Ela não corrigia com a rigidez de seus antigos mestres. Ela guiava com paciência, com um toque suave no ombro do menino, com um "muito bem" sussurrado a cada acerto. A música, que fora por tanto tempo uma mestra exigente e cruel, transformava-se numa linguagem de afeto. A notícia da faxineira que emocionara o concurso com uma interpretação de maestro profissional espalhou-se pela cidade com velocidade de fofoca. Tornou-se, de fato, uma lenda local. E foi assim que surgiram os primeiros alunos. Não foram os filhos dos barões do café ou dos doutores da capital. Foram primeiro os filhos dos outros empregados da mansão, curiosos e com um pouco de medo daquele instrumento grandioso. Depois, vizinhos, crianças da cidade que não podiam pagar por um professor tradicional. E Amália não montou um conservatório. Ela criou um círculo. As tardes na sala de música tornaram-se sagradas. Augusto, longe de ver sua rotina perturbada, revitalizou-se com o burburinho. Ele próprio, um dia, trocou o jornal por um livro de teoria musical básica e sentou-se ao lado de um garoto assustado para ajudá-lo a decifrar as claves. A mansão, outrora um casarão silencioso e imponente, encheu-se de vida, de risadas infantis, de escalas mal executadas e, eventualmente, de pequenas melodias perfeitas. A fama de Amália não era a fama que ela um dia sonhara. Não havia holofotes nem turnês internacionais. Sua fama era o olhar de admiração de um aluno quando finalmente conseguia tocar Parabéns para Você, sem errar. Era o abraço apertado de uma mãe agradecida. Era o som de vários pianos, em várias casas humildes da cidade, tocando ao entardecer, uma orquestra dispersa e não combinada que era o seu maior legado. Certa tarde, durante a aula de uma aluna particularmente talentosa, uma menina de 12 anos chamada Clara, Amália ouviu algo familiar. A menina praticava uma peça difícil e, em um trecho específico, sua mão esquerda travava, criando uma dissonância. Era o mesmo bloqueio, o mesmo medo visceral que outrora paralisava Amália. O fantasma da professora austera e da batuta que golpeava seus dedos pairou na sala. Amália se aproximou e pousou a mão suavemente sobre o ombro trêmulo da garota. "Para", disse ela, sua voz calma. Clara parou, os olhos cheios de frustração. "Você não está lutando contra as notas", Amália continuou, sentando-se ao seu lado no banco. "Está lutando contra você mesma. Essa música não é um inimigo. Ela já está dentro de você. Você só precisa deixá-la sair sem medo." Falou dos seus medos, da dor e da redescoberta do prazer através do ato de ensinar, de doar. Clara a ouviu, absorta, e quando colocou as mãos novamente no teclado, não havia mais tremor. A música fluiu, imperfeita, mas sem o nó do pânico. Amália não tinha apenas ensinado uma lição de piano. Ela havia quebrado uma corrente. Augusto, que observava da porta, entrou na sala. Seus olhos encontram os de Amália, e naquele olhar havia um universo de entendimento e orgulho.
Ele não era apenas seu apoiador, era seu cúmplice. Mais tarde, na quietude da noite, enquanto Pedro dormia, ele pegou a velha partitura da sonata de Rachmaninoff, aquela que Amália usara no concurso, e colocou-a no piano. Toca para mim, pediu ele, não como um chefe, não como um patrão, mas como um homem que ama uma mulher e sua arte. Amália sentou-se. Desta vez, não havia fantasmas. Não havia plateia para impressionar. Havia apenas ela, a música e o homem que amava. Suas mãos deslizaram sobre as teclas e preencheram a casa com a melodia poderosa. Mas agora soava diferente. Soava como perdão. Soava como cura. Cada nota era uma reconciliação com o seu passado. Quando a última vibração se dissipou no ar, não houve aplausos. Houve apenas Augusto, que se aproximou, inclinou-se e beijou sua testa suavemente. A sinfonia de Amália não estava em um palco. Estava naquele casarão que se tornara um lar, nas risadas que ecoavam pelos corredores, no silêncio cúmplice entre ela e Augusto, na paciência com que ensinava Pedro a amar a música como ela finalmente aprendera a amar. O piano de cauda não era mais o coração de uma casa de luxo. Era o coração de uma comunidade, o instrumento que unia a todos em uma melodia contínua de superação e afeto. Ela não havia vencido o concurso, é verdade, mas ganhara algo infinitamente mais precioso, a autoria da sua própria felicidade. A partitura em branco do futuro estava preenchida, não com sonatas de mestres mortos, mas com a melodia simples e perfeita de uma vida comum, composta nota a nota, dia a dia, com as próprias mãos.